né? Qual que é o objetivo dessa atividade de hoje? Nós juntamos aqui empresas da área de saúde, porque a gente imagina se as empresas de saúde estão sendo muito procuradas aí para atender em razão da pandemia, imagino que teve uma alteração muito grande no seu negócio, né? E esse evento, tem uma coisa boa do formato online, é permitir que pessoas que não estão fisicamente no mesmo estado, na mesma região, possam participar, como a gente tem aqui pessoas de Goiânia, de outras regiões aqui do Brasil, né? Então, nós convidamos aqui um consultor, né, que é o Edson Silva, que é diretor de estratégia de negócio da Incomment Consultoria, é diretor da NEFAC, que é uma entidade na área de executivos, e convidamos também o Fábio Mascarenhas, que é diretor financeiro do Hospital Mater Dei, né, e tem alguma experiência nessa área, para trocar informações com vocês aqui, para que a gente possa agregar o que vocês estão sofrendo aí no dia a dia, à luz das demandas que tem na área de controladoria, né? O Fábio tem experiência aqui com a parte de planejamento orçamentário baseado numa ferramenta, então demonstrar com vocês os ganhos que ele teve para isso. E aí a ideia é que a gente permita que cada um compartilhe as suas dificuldades e, dentro do possível, todos, ou os dois, ou qualquer outra pessoa que estiver participando aqui possa trocar informação, para que a gente saia ao final dessa atividade aqui com mais informação que a gente chegou, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Edson e depois para o Fábio, para que eles apresentem, se auto-apresentem aqui, falem um pouquinho da empresa deles, e aí a gente segue na sequência de abrindo espaço para todo mundo aqui, para a gente possa falar. Tem um espaço aqui de meia hora, uma hora, para que a gente possa trocar informações, e sinta-se à vontade para perguntar o que quiser aí durante essa atividade. Edson, você pode começar, por favor? Claro. Estão me ouvindo bem? Sim, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado, Milton, pela apresentação. Então, meu nome é Edson Vieira, tá? O Milton falou Edson Silva, mas não é. É Edson Vieira. E eu sou da consultoria Incomment, né? Então, o que é essa consultoria? Essa consultoria, eu vim da área financeira também, sempre fui diretor financeiro de algumas empresas, né? E hoje também, como o Milton citou, sou diretor da NEFAC na área de controladoria, né? Mas a Incomment é uma empresa, uma consultoria voltada para justamente um aspecto importante que nós detectamos há alguns anos atrás, eu e meu sócio, onde nós éramos da área financeira, por exemplo, do grupo Master SAF, lá com a Thomson Reuters, onde eu atuava como CFO. E lá nós fomos percebendo, né, uma questão muito importante nos clientes, que a implantação, por exemplo, do software fiscal não bastava simplesmente a implantação, precisava ter um complemento de consultoria que tinha a ver com a formação das pessoas para entender os processos, para entender o porquê daquilo, e também para conseguir desenhar a necessidade da empresa. Então, foi daí que surgiu, no passado, quando eu criei a empresa, a necessidade de ter uma consultoria que trabalhasse junto com a implantadora, né, no caso. E aí surgiram demandas muito específicas e muito diversas também, relacionadas à questão de, por exemplo, o mapeamento de processos, né? Então, assim, tive várias experiências em clientes grandes e pequenos, onde a gente começou, por exemplo, a mapear processos muito pequenos, mas aqueles processos muito pequenos, de repente, eles foram se conectando a processos muito grandes. E aí isso foi crescendo, 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 e nós percebemos que tinha que a consultoria andar junto na hora da implantação, né? Para que a implantação surtisse efeito, não só em termos de ferramenta, mas também em termos da compreensão daquilo, para que aquilo continuasse na cultura da empresa. Porque quando a cultura da empresa absorve a implantação, seja lá de uma ferramenta ou de um processo, aí funciona.
quando a cultura da empresa entende isso. Então, para isso, é necessário ter um acompanhamento, ter uma formação, ter uma série de trabalhos que nós passamos a fazer a partir daí. Foi assim que surgiu, então, a Incomit Consultoria, tá? E hoje nós atuamos dessa forma. Mas, basicamente, em processos da área financeira, né? Também da área fiscal, e temos atuação, obviamente, muito integrada com processos de tecnologia, porque não tem como, posso dizer para vocês assim, com plena certeza, ainda mais hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo, pandemia, não tem como não ter a tecnologia totalmente aliada a essa questão dos processos, né? Então, só para fazer essa apresentação para vocês, a Incomid trata dessas questões voltadas a processos financeiros, contábeis e também de tecnologia. Minha formação é contábil, né? Mas também tem uma formação no IBGC ligada à governança corporativa, compliance, né? E para sair um pouco do quadrado, né, nesses meus anos aí, eu fiz também um MBA de marketing e vendas na FGV. Isso foi justamente para me ajudar a sair do quadrado, né, entender os processos, inclusive também de vendas, né, e como é que isso poderia chegar na ponta lá com o cliente, sabendo que isso parte de um pressuposto e de um input primeiro financeiro, né. Então é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Daqui a pouco a gente continua. Viu, Edson? Mas primeiro, desculpa aí pela troca do sobrenome, mas acabei misturando aí o teu sobrenome com o do Fábio, já no trabalho de integração aqui, né? A gente manter próximo aqui, mas é Edson Vieira. É muito bom ter essa formação não meio híbrida, né? Que você vai misturando competências e vai podendo fazer uma leitura, porque cada vez mais os negócios estão integrados, né? E é importante essa visão sobre vários aspectos aqui. Eu posso E da dizer que mesma, isso perdão, ajudou bastante, né? Porque, veja bem, antes de eu atuar na consultoria, vamos dizer, como muitos de vocês que estão aí, eu também estava deste lado do balcão, vamos dizer. Então, eu era diretor de uma empresa. Então, na verdade, em relação aos prestadores de serviço, seja eles implantadores ou sejam eles prestadores de serviço, eu era também cliente, né? Então, na verdade, eu tive o privilégio de ter uma experiência muito boa, que atuei do lado de lá e agora atuo do lado de cá. é muito importante isso. Da mesma forma, eu queria pedir que o Fábio falasse um pouquinho do Mater Dei, da experiência dele, né? Nós temos alguns hospitais aqui presentes, algumas Unimedes, então é importante essa apresentação também. Por favor, Fábio. Bom dia a todos. Milton, obrigado pelo convite, junto com a Vivian, né? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio, sou o diretor financeiro da Rede Mater Dei de Saúde de Belo Horizonte. A gente, esse tipo de trabalho que o Edson comentou agora é fundamental e a gente, desde 1996, quando a gente participou de um programa junto à Fundação Dom Cabral, o PAEX, Parceiros para a Excelência, a gente tem como meta e como certeza de que o planejamento bem feito é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Então, a gente instituiu desde 96 um planejamento não apenas orçamentário, financeiro, mas um planejamento estratégico para o hospital, ou seja, isso começou há bastante tempo, há 24 anos já, quando muito pouco se falava disso no Brasil. Desde então, em 2000, a gente instituiu no Mater Dei o primeiro orçamento, o primeiro planejamento financeiro do hospital. Ou seja, se a gente falar em hospitais, isso realmente é bem raro você ter um orçamento em unidade hospitalar há 20 anos, né? Há 20 anos atrás. E com o tempo, isso foi sendo feito só em Excel, de uma forma bem rudimentar, apesar do Excel ser sempre uma ferramenta com uma qualidade muito boa, né? Ela tem
várias condições que você, né, consegue simular algum tipo de cenário, mas a gente identificou com o crescimento do hospital uma necessidade muito grande de ter uma ferramenta mais robusta, mais ágil, mais confiável. Porque planilhas, todo mundo sabe, os nossos colegas aqui sabem disso, você fazer qualquer tipo de simulação ou orçamento em Excel é uma coisa realmente inviável, ainda mais considerando uma empresa de grande porte, como a gente se tornou a partir de 2011, 2012, quando começamos a inaugurar a nossa segunda unidade aqui em Belo Horizonte, a unidade Contorno. Então, a partir de 2013, 2014, a gente foi ao mercado buscar ferramentas que nos dessem condições de nos tornar mais ágeis em relação ao planejamento orçamentário, mais confiáveis e, principalmente, fazer com que a gente tenha condições de, em alguns minutos, em algumas horas, a gente simular cenários. Afinal de contas, e isso demonstrou com a pandemia agora, a gente precisa, né, um gestor financeiro e um diretor financeiro, ele precisa de ter cenários para se preparar para um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário realista. Então, em 2015, a gente fez aquisição, a gente foi ao mercado e buscamos opções, escolhemos o Cisfera como o sistema orçamentário de previsão orçamentária de cenários da rede Bateria de Saúde. E foi muito bom porque, a partir de então, a gente sempre faz um orçamento de curto prazo, anual, um orçamento, uma previsão orçamentária de longo prazo para 5 anos, 10 anos. Então, eu acho que, em linhas gerais, eu acho que o sistema orçamentário e o planejamento orçamentário de qualquer empresa é fundamental para o sucesso da organização e para atingir as metas de longo prazo de qualquer instituição. Sem isso, a gente não consegue ser rápido e ágil como a gente precisou de ser agora durante a pandemia, como eu falei. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse estabelecer prioridades nessa fase difícil que a gente passou. Eu acho que qualquer empresa aqui, ainda mais hospitais, né, todos eles passaram por momentos bem complicados durante a pandemia. Então, Milton, basicamente, em linhas gerais, rapidamente, para fazer essa introdução, acho que é isso. Bom, Fábio, parabéns aí pelo pioneirismo do Mater Dei a gente compartilhou de alguns fatos que você colocou aqui, né? Eu queria, assim, nós temos predominantemente aqui pessoas da área de controladoria, pessoas da área de hospitais, né? Mas um fator que você comentou aqui, que é essa questão de proximidade da estratégia, com controle orçamentário e acompanhamento através de análises e tal, ela é extremamente necessária, né? Porque uma coisa tem que estar alinhada com a outra. Então, quando a gente pensa sistemicamente, é importante que a solução, né, ela converse com essas três necessidades, né? Porque senão a gente tem isso apartado dentro da companhia, né? Com áreas separadas que tratam isso. É lógico que o Excel ele acaba sendo uma grande ferramenta, porque aquilo que você está visualizando é efetivamente o que você vai apresentar e dá uma certa agilidade, foge das questões de dependências, né? Que normalmente todo mundo que é da área de negócio aí tem um grande medo, né? Depender de um terceiro para poder gerar uma informação e colocar um risco naquele compromisso que ele tem, um suporte à decisão, uma apresentação de algum dado. Então, um fato muito importante, às vezes, na escolha de uma solução, é a proximidade em atender a parte estratégica, a parte de apresentação de dados e a parte de automatização do processo de construção do orçamento, lá de acompanhamento dos números. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Se você pudesse ilustrar com algum fato particular, alguma necessidade que você teve em razão em responder essa necessidade da pandemia, e o Edson fica à vontade aí para Vieira, né? Não Silva, fica à vontade para colaborar também. Eu acho que
pudesse ilustrar algum caso aí, porque se alguém falar que não foi novidade essa questão da pandemia, tem uma bola de cristal ou tem muita informação privilegiada que a gente não tem, né? Porque pegou todo mundo, imediatice de tudo, de poder ter que responder, né? E cada um no seu negócio, mas se você pudesse ilustrar algum caso que você teve que reagir a essa questão da pandemia, eu acho que pode colaborar aí com ilustrar para o pessoal que está participando aqui, né? Olha, Milton, como eu falei, a gente não, obviamente, nenhuma empresa estava preparada para a pandemia, claro, mas nós estávamos preparados em relação ao que poderia acontecer no hospital e no planejamento orçamentário do hospital, planejamento financeiro do material, em caso de cenário de estresse. Por quê? Porque nós fizemos, durante todos esses anos com o Cisfera, nós fizemos cenários e estressamos cenários, né? A gente chama de cenário pessimista. É aquele se houver uma queda grande de atendimentos, um aumento exagerado de custos, uma dificuldade de caixa. Então, nós fizemos, isso foi uma cultura que nós fizemos, que a gente implantou no Mater Dei desde 2014, com a inauguração da nossa segunda unidade. Ou seja, se a segunda unidade desse errado, graças a Deus ela deu muito certo. Se o que a gente estava prevendo para essa unidade desse errado, o que nós faríamos? De que forma que a gente reagiria se a inauguração dessa unidade desse errado? Graças a Deus, ela deu muito certo. Depois veio a unidade Betim Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Se essa unidade também desse errado em 2019, quando a gente inaugurou o novo hospital, o que aconteceria com a rede Mater Dei? E aí, obviamente, muito maior do que 6 anos atrás. Nós fizemos isso ano passado também, no final do ano passado, porque a gente vai inaugurar outra unidade hospitalar em Salvador em 2022. Ou seja, o que aconteceria se a unidade de Salvador também dando errado ou dando certo? Qual que é o resultado que teria o hospital? Então, no caso da pandemia, nós não estávamos esperando a pandemia, mas os resultados, o impacto que ela trouxe para todas as empresas no Brasil, a gente estava preparado, sim, para reagir ao que aconteceu rapidamente, porque era uma cultura que já tinha sido implantada há 6 anos atrás com a aquisição do sistema orçamentário. Então, a gente estava preparado e foi muito curioso que o cenário de estresse que nós havíamos projetado, que a gente vem projetando nesses últimos 6 anos, eles foram piores do que o resultado da pandemia. Ou seja, a gente se preparou, obviamente, para qualquer efeito que a pandemia trouxesse ao Mater Dei durante esse período, exatamente porque a gente sabia dos números. A pior coisa que tem é quando a gente vai para um confronto, igual aconteceu agora com a pandemia, sem conhecer os números, sem conhecer o nosso real inimigo, sem conhecer qual o efeito que aquilo vai trazer para a empresa. Então, por isso que para o Mater Dei a gente já conhecia, a gente já sabia qual seria o impacto que isso teria para a instituição. E, claro, a gente sabendo do impacto, a gente prevendo lá atrás qual seria esse impacto, a gente já tinha estabelecido ações de que, caso isso acontecesse, quais as ações a gente iria tomar para conter ou para barrar essas ações, e elas aconteceram, né? A gente teve um resultado muito melhor durante a pandemia em relação ao cenário catastrófico cenário pessimista que a gente projetou lá atrás do que realmente aconteceu. Imagino que essa infraestrutura, né, permitiu que você saísse rapidamente daquilo que tem que ser feito para efetivamente começar a fazer, né? Então, acho isso que às vezes muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas assim
para conseguir ter uma leitura correta, se não for uma decisão por feeling, né, você tem um trabalho muito grande de manipular dados, de manipular informações, aí através do Excel isso acaba sendo uma loucura muito grande. O Edson, você quer acrescentar alguma coisa nesse comentário do Fábio? Eu acho assim, realmente muito importante o que o Fábio falou sobre a questão do planejamento estratégico, né? Porque antigamente não se falava disso, né? Então, planejamento estratégico era uma coisa que as pessoas imaginavam, isso é coisa de grandes empresas, coisas de multinacionais. E hoje não, hoje nós vemos que essa expressão e a prática disso, de uma forma muito particular das empresas, já existe nas empresas. E, infelizmente ou felizmente, a pandemia ajudou as empresas a despertarem para isso também, porque senão as pessoas ficariam às cegas. Como é que eu tomo uma decisão? E muitas vezes ela vai tomar uma decisão e ela não tem um mapa desenhado, não fez algum esquema onde ela pudesse enxergar o cenário, né? Como o Fábio citou, o cenário pessimista, o que é. Então, a questão de você ter a informação disponível, e não só disponível, né, mas uma informação assertiva, né? Tem que ter uma informação correta, porque eu vou tomar uma decisão com base naquilo, né? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Então, eu tenho o planejamento, que é para ser meu balizador. Do planejamento surge o orçamento, que é a expressão numérica das coisas, né? E daí sim eu tomo uma decisão. Agora, o pior momento é você tomar decisão no escuro, né? Então, não tem como. Então, hoje, no cenário das empresas, e volto a dizer, grandes, médias e pequenas, o planejamento ele tem que estar envolvido, ele tem que estar disponível, e ele tem que estar, mais do que isso, ele tem que estar ativo, né? Porque existem pessoas que pensam assim, vou fazer o planejamento lá no final do ano para virar o ano. E depois aprovou e engaveto aquilo. Não tem essa de engavetar o planejamento. O planejamento, ele fica ativo. Ele está vivo, né? Então, ele está vivo, é uma peça viva. Então, ele tem que ser uma peça orgânica da empresa que ajuda a empresa a andar, né? E, ao mesmo tempo, ajuda a empresa a se corrigir, porque quando você faz previsão, por exemplo, orçamentária, o nome já diz, é previsão, não quer dizer que não possa mudar. E, de repente, né, como o Fábio mesmo citou, a pandemia, por exemplo, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém poderia imaginar lá em 2019 que teríamos uma pandemia que pararia o mundo, né? Praticamente. Então, como é que isso afeta? Essa questão, né, Edson, se a gente mudasse uma vez, fizesse a correção uma vez e aquela correção fosse suficiente para sobreviver até o final da pandemia, né? Mas existiam vários cenários, né? Vai durar um mês, vai durar um ano, vai durar para sempre, né? Então a gente não sabia disso. Imagino que o Fábio teve que voltar ao orçamento aí algumas vezes ao longo desse período para falar assim, estamos certo, corrige aqui, aperta ali, corta o contrato com não sei quem, tá? Algumas coisas que tem que ser feito para poder a regra do jogo, né? Então, eu tinha um chefe que dizia, né? Tudo que tem que ser feito, né? A gente é instrumento ali para fazer a empresa continuar funcionando. Para começar nosso trabalho de interação aqui, eu vejo que tem muitas Unimedes aqui participando, né? Então, na última vez que eu contei as Unimedes, tinham perto de 377, quer dizer, quase 400 Unimedes. Se alguém se sentir à vontade para contar como foi a experiência nessa época de pandemia, eu acho que agregaria também para quem não faz parte ali do modelo não faz parte das empresas, né? Das Unimedes, né? Se alguém se sentir à vontade para contar como os desafios que encontrou nessa época de pandemia. Não sei se alguém que está participando aqui que pertence a uma Unimed quer conversar aqui. Enquanto o pessoal pensa quem vai participar, né, nós temos algumas Unimedes que fazem parte aqui. O que a gente percebe é que até quem está fora do meio das Unimedes, né, do ambiente das Unimedes,
acha que todas as Unimedes são iguais, né? E a gente tem, por exemplo, Unimed de patamares diferentes, por exemplo, a Unimed BH, nosso cliente, aí eu tenho a São José dos Campos, que já tem um tamanho diferente, né? Então, eu imagino que até a mudança em razão da região também é afetado, né? O Fábio está ali em Minas Gerais, então eu imagino que você falar de interior de São Paulo, você falar de uma grande capital, né? O preparo com relação à pandemia, ela é diferente, né? Eu vejo que nós temos alguns hospitais aqui, enquanto o pessoal da Unimed pensa que, convidar aqui o Rafael, pode falar, Rafael, se quiser abrir a câmera aqui para participar com a gente. Bom dia. Bom dia. Eu não sou mais da Unimed, mas eu tive a oportunidade, eu conheço, acho que o Carlos Assunção, acho que o Milton, eu não lembro, Milton, se eu já tive alguma reunião com você já. No passado, eu conheço o sistema Cisfero, não cheguei a trabalhar, mas eu conheço o sistema Cisfero, eu sei o quanto ele é bom, né, as apresentações que foram feitas para mim na época eu estava na Unimed Curitiba, né, sempre gostei muito dessa questão do sistema e saí do Excel, né. Fiquei 10 anos, 11 anos no sistema Unimed, eu saí em janeiro de 2020 da Unimed. E parte de planejamento orçamentário lá dentro, né, contar a experiência, agora estou do outro lado, estou num laboratório, com uma atuação nacional, né, são dois lados diferentes, né, operador e prestador, mas a gente sempre fizemos o orçamento, né, assim, tendo uma despesa per capita média, tendo um movimento muito normal, né, sempre teve uma questão assim, essa sazonalidade, né, então dezembro o volume cai, em janeiro cai, em fevereiro, março começa a voltar, quem é da Unimed tem sabe disso, né, e a pandemia fez com que a sinistralidade das operadoras despencasse, né, a gente viu, pelo menos aqui a Unimed Curitiba, aqui os resultados que eu vi, os dados publicados pela ANS ali, foram de 50% a 60%, né? Tiveram um excelente resultado. Hapvida, a Notre Dame, todas as operadoras ali tiveram um excelente resultado por essa queda no movimento, na utilização. Já nós, do outro lado, agora como prestador, nós tivemos uma queda significativa na receita. Eu até tive com o pessoal, fazendo um brainstorm com o pessoal da Sulista, transportadora Sulista, né, sobre o OBZ, né? É isso que você comentou, Milton, todos nós fizemos um OBZ em finalzinho de março, em abril, eu duvido quem não tenha entrado em contato com o fornecedor, prestador, para prorrogar um prazo, para negociar um desconto, para cancelar um contrato, né? Acho que todos nós fizemos isso, e isso não deixa de ser um OBZ no meio do caminho, né? A gente saiu daquele modo tradicional. Isso foi bem bacana. Agora, assim, essa questão na área da saúde, eu venho olhando, né, e assim, realmente tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. Eu imagino, né, dentro daquilo que eu tenho lido, estudado, é uma questão de uma demanda reprimida, ou seja, as pessoas estão em casa, muitas pessoas estão adoecendo, né, por exemplo, pessoas que têm um plano de saúde, eu imagino que não estão utilizando o plano de saúde, isso está dando uma sensação de resultado bom para os operadores nesse momento, mas em algum momento essa demanda reprimida vai voltar. Claro que isso eu imagino também num curto período, mas acho que assim a pergunta, né, que deve ser feita, será que o comportamento do usuário ele vai mudar? Será que ele vai buscar hoje mais tratamento, né? Será que esse impacto vai ser somente nas operadoras, né, nas redes, né? Hoje eu estou trabalhando num laboratório. Será que isso para nós, assim, em termos de utilização, vai ser benéfico? Será que a sinistralidade das operadoras, né, que a gente fazia o orçamento, a meta era sempre voltada à sinistralidade, né, o principal número de uma operadora é a sinistralidade. Será que a sinistralidade hoje, que pelo menos a Unimed, dentro daquilo que eu estudava na parte da ANS, que a ANS publicava, ficava em torno de 83, 85, 86 no máximo, será que isso vai aumentar, vai diminuir, né? Será que o comportamento, né, do usuário, né, são questões assim que para nós que fazemos orçamento, ela é difícil, né? É complexo a gente imaginar. O que eu imagino, assim, essa questão de demanda reprimida. Em algum momento, as pessoas que estão adoecendo em casa, elas vão para uma rede, seja para uma clínica, para um hospital, vão ter um tratamento, obviamente, mais caro, né? Até isso voltar, né? Assim, uma normalidade, né? Eu não gosto muito desse termo novo normal, acho uma coisa meio estranha, sabe? Mas eu acho, assim, que essa demanda reprimida, a gente tem que olhar, e a gente também tem que pensar fora da caixa, no sentido do orçamento, né, eu imagino,
daquela questão de 12 meses, né? Porque o efeito sazonalidade eu acho que vai ser muito distorcido, porque a gente sempre estava acostumado, né, ao efeito sinistralidade baixa, alta. Eu acho que a gente tem que pensar, pelo menos para 2021, no orçamento. Acho que a grande maioria aqui devem estar já pensando já no orçamento 2021, as metas, né? É um mês, são os meses comuns para a gente começar a planejar o ano seguinte. A gente vai ter que pensar de uma forma diferente, né? Entendeu? A gente nosso orçamento aqui a gente eliminou, né, todo ele, refizemos ele em maio, né, e estamos todo mês revisando, olhando, né, e os números sempre são muito diferentes, né, a gente não tem uma estabilidade, mas a gente já percebe já pelo menos uma tendência de algumas coisas assim, entendeu? Essa é minha contribuição aí para vocês aí, no quesito operadora, principalmente sinistralidade aí. Rafael, obrigado pelos comentários aqui. Eu acho, sinceramente, eu não recordo, mas se a impressão que você tem dessa esfera é boa, então provavelmente a gente já se encontrou aí, né? Então, quando é negativa, a gente vai fugindo um pouquinho aqui do. Nossa, tem uma coisa que eu sou testemunha aqui, é que fui apertado com relação ao contrato. Nunca recebi tanta ligação de redução de contrato de manutenção, né? Eu queria aproveitar dois comentários teus aqui para jogar uma conversa aqui, uma dúvida aqui, um comentário entre nós aqui. Você falou da ANS, né? Então, eu imagino que se as preocupações com o orçamento já não são suficientes no segmento de saúde, ainda vocês têm a relação com a ANS, que tem um plano de contas particular, tudo isso. E aí, eu imagino que, não sei se vocês tiveram muita demanda também de apresentar no formato da ANS também, então, as dificuldades que você acaba tendo fazendo isso no formato de Excel, né, no tradicional e na ferramenta, se a ferramenta facilita para isso, se tem muita resposta quanto a isso. E tem uma variável que eu acho que todo mundo teve que afetar no seu orçamento, porque todo mundo contava ali com as pessoas fisicamente ali atendendo, né, os médicos fisicamente atendendo, e aí teve que criar uma nova modalidade, que é alguma variação aí do home care, telemedicina, alguma coisa, que é remuneração diferente, composição de time diferente, né? Então, até reestruturar o orçamento para poder responder a uma coisa mais próxima da realidade, né? Então, eu acho que isso foram pontos aí que passaram, né? E aí quem tinha uma ferramenta, que tinha uma facilidade de reestruturar o orçamento para responder essas questões, responderam mais rápido. Eu não sei, Fábio, com relação à ANS, você tem alguma coisa a comentar, assim, é possível fazer os dois planos, né, o gerencial, mais o que você tem que apresentar à ANS, não sei se sofreram alguma coisa com relação à pandemia. No nosso caso, a gente não tem que apresentar esse orçamento para a ANS, né? Hospitais normalmente não apresentam dados para a Agência Nacional de Saúde, é só mesmo as operadoras que não têm conhecimento aprofundado sobre isso, mas eu acho que talvez elas tenham que fazer isso. Mas no caso nosso, a gente não apresenta isso para a ANS, é um orçamento interno mesmo, divulgado para as áreas internas, para o conselho, para a diretoria, para que a gente consiga atingir o planejamento orçamentário do hospital, no caso, né, da rede hospitalar. Eu acho que as Unimedes também têm uma variável nova aí, que é diferente dos outros, que eles acabam sendo donos da operação, né? Os médicos que participam ali são donos da operação, então eu acho que tem uma pressão. Eu não sei de alguma Unimed aqui, alguém quer comentar mais alguma coisa, somar aos comentários do Rafael aqui para que a gente possa discutir? Eu acho que não. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui de regiões, de outras regiões do país, né? Eu estou em São Paulo, o Fábio está em Minas, a Vivian está na Colômbia, né? Mas está participando aqui com a gente também, o Assunção está no Rio Grande do Sul, o restante do time está em São Paulo. Alguém de alguma região física aqui quer compartilhar alguma coisa conosco aqui? Alguém que não seja de São Paulo, alguma dificuldade aqui para ver se a gente tem algum caminho que a gente possa... Eu vejo que tem pessoal de Goiânia, pessoal de outras regiões aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui para que a gente possa somar e contar uma experiência aqui, compartilhar com o pessoal. Vejo que tem pessoal do litoral, São José do Rio Preto,
Milton, só falando um pouco daqui de Minas, né? A cidade foi fechada, né, mais ou menos em meados de março. A gente foi uma das cidades que mais ficou fechada em relação por causa da pandemia, né? A gente reabriu mesmo houve algumas tentativas de reabertura, mas depois voltamos atrás, né? A cidade voltou atrás, a prefeitura. Mas o que a gente percebe hoje, em relação ao que o Rafael falou também, é que existe sim uma tendência de volta dos atendimentos cirúrgicos, de DTs, enfim, né, o movimento em geral do hospital. O que a gente percebe mais claramente é que os atendimentos de pronto-socorro, talvez eles demorem mais a voltar, né? Isso é uma tendência no Brasil inteiro, que a gente faz parte da ANAP, né? Então, existe uma tendência realmente de que o pronto-socorro ele possa voltar mais à frente. Não a parte ambulatorial, né? Mas a parte pronto-socorro, aquele atendimento realmente de emergência, ele possa demorar mais a voltar do que outras unidades assistenciais. Mas a gente acha o seguinte, que a grande questão é a gente investir também, né, em prevenção, né? E é isso que o Mater Dei tem feito, não apenas o cuidado do paciente quando ele está doente, mas também a prevenção, antes da necessidade de chegar ao hospital. Isso são novas oportunidades que eu acho que a grande maioria dos hospitais, a própria telemedicina, que era proibida até antes da pandemia, agora, né, ela foi forçada a ser legalizada, né? Então, isso são novos negócios que substituem aquele que talvez não volte rapidamente ainda este ano, mas existe uma tendência, sim, de recuperação que a gente está percebendo nos próximos meses, pelo menos aqui, né, em Minas Gerais. Eu vejo, por exemplo, eu não sou da área de saúde, né? Então eu vejo aí como um leigo, mas por exemplo, se eu estivesse à frente do hospital, uma coisa que eu gostaria de ensaiar, e eu acho que talvez o Excel não permita que isso seja feito, é porque essa demanda reprimida, eu imagino que vai acontecer, mas acho que muitos casos que antes a preocupação do plano de saúde, principalmente do plano de saúde, do hospital, era antecipar, começar a tratar a pessoa para que não ficasse uma coisa muito grave. Muitas coisas vão chegar num estágio muito avançado, que automaticamente é mais oneroso, aí eu não sei, aí testar qual é o impacto disso, né? Então eu acho que a curva, se comparado com outros anos, ela vai ser diferente porque vai ter muita coisa acumulada. Então, a quem tem problema de diabetes, talvez não venha com problema de diabetes simples. Quem tem problema de pressão, quem tem problema de coração, porque a pessoa tem mais de 60 anos, com algum problema crônico aí, que ele merece acompanhamento. Ele provavelmente não foi ao médico durante esse tempo todo, né? Então, perguntas que aí o pessoal, de repente, está preocupado, quem está fazendo um orçamento baseado numa ferramenta no Excel, numa ferramenta mais simples, está respondendo as questões de imediato, né? Mas talvez o impacto vai vir ali na frente, né? Então, eu acho que se eu fosse do segmento ali, eu queria essas questões pelo menos testadas e respondidas, né? Então, eu acho que é uma dúvida que não teríamos, né? Não, eu estou tratando de forma antecipada e vai seguir como os outros anos, vai cair, então aquilo que não é rentável para mim eu vou segurar, aquilo que traz alguma receita, então acho que isso pode acontecer, é uma preocupação que eu teria. Não sei se Fábio e os demais aí participam dessa mesma preocupação, né? É exatamente isso. Isso aí que você falou realmente é verdade, sim. E eu acho também que o que foi colocado agora no chat, né, que o João colocou em relação aos materiais que nós tivemos que usar durante a pandemia, né, os EPIs principalmente, que, claro, tiveram um custo super alto agora,
não apenas em relação à quantidade utilizada, máscaras, luvas, óculos, o face shield, né? Mas também em relação ao custo deles. Isso realmente onerou bastante os hospitais, os planos verticalizados também, né? Então, isso trouxe um impacto muito grande. O João colocou muito bem aí no chão, trouxe um impacto muito grande para as instituições de saúde. Ô, João, se você quiser abrir a câmera aqui para participar daqui da discussão, fica à vontade aqui, é até uma forma de incentivar os demais a participarem aqui, tá? Obrigado pela pergunta aqui, João, mas eu acho que até uma outra preocupação, né, porque uma questão é o custo e até o plano B, se eu vou ter aquele item para comprar, né, porque todo mundo comprando ao mesmo tempo, né, então eu imagino que para alguns momentos eu vou ter um plano B para se eu tenho um item disponível, se não tenho, quanto demora para... Né? Então, a gente passou com isso por máscaras, né? Então, o governo incentivando que a gente usasse lá de pano, que nem sei se é melhor, mas para que sobrasse para os demais fazer isso. Então, são insumos que passaram a ser extremamente importantes, né? E não, talvez não estivessem disponíveis, né, para poder... Quantos de nós aí pensou em ter uma fábrica de máscara nessa época de pandemia, né? Porque é negócio totalmente rentável, né? Então, convidar aqui o João, ele levantou a mão aí, quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, João. Bom dia. Em relação ao que eu falei aí, que o Fábio acabou... A gente não está te escutando, João. Se puder falar um pouco mais alto. Melhorou agora? Agora sim. Bom dia, né? Bom dia, obrigado pela participação aí. Isso, é um prazer. Ô, João, fala para a gente de onde você é, que eu acho que eu não consegui te identificar aqui. Bem, eu sou aqui do Grupo Neves, tá certo? Aqui da João Pessoa, na Paraíba. A gente tem o Hospital Nossa Senhora das Neves e o Clínico Hospital, e outras unidades de negócio de saúde. O que eu falei sobre os itens não recuperáveis, que como o Fábio acabou também relatando, que acabou onerando muito, né, o nosso segmento. E outro importante, até para a própria avaliação de desempenho de custos, é o diminuição da capacidade atual. Hoje, por exemplo, para bloco cirúrgico, o tempo médio, a gente tem que estar agora remodelando. Hoje a gente tem um tempo maior de bloco, tem um tempo maior de limpeza, em relação a atendimentos também, protocolos de urgência. Então, tudo isso também tem que ser revisto para 2021, para que nosso planejamento orçamentário a gente possa realmente aferir de forma mais eficaz. João, eu acho que isso é um fato extremamente importante mesmo, né? Eu acho que, e ainda você está numa região fora do eixo de São Paulo, eu acho que até o impacto acaba sendo maior quanto a isso, né? Eu acho que a questão regional também impacta muito, né? O Fábio e Edson, queria explorar um pouquinho mais a participação de vocês aqui, porque assim, o Edson já estruturou áreas em outras empresas, o Fábio na área de saúde. Então, quando a gente não tem uma ferramenta, a gente até organiza a área para atender todas as necessidades da área de controladoria, da área financeira, com grupos lá, com ilhas lá de pessoas que... a pessoa que consolida o dado aqui, o Fábio, principalmente, que tem a experiência aí com a ferramenta, qual que é a abrangência da utilização, por exemplo, de uma ferramenta de planejamento orçamentário? Ele cobre o ciclo inteiro, ele contempla, tem coisas que você não consegue trazer para dentro da ferramenta, né? Porque eu acho que aí a gente percebeu que, felizmente, essa questão do remoto, né? A gente percebeu que é possível, às vezes, trabalhar com menos gente, é possível trabalhar remoto. Então, é inevitável que, no pós-pandemia, vão ter reestruturação de processos e aí passa, talvez, por otimização, para automatizar através de uma ferramenta, né? Mas qual que é a abrangência, por exemplo, de uma solução? O que ela poderia otimizar para você nessa implantação, né? Que áreas que ela cobre? Tem alguma área que deixa de cobrir da tua necessidade, né? Eu acho que é importante que o pessoal... Milton, no caso do Mater Dei, o nosso plano
foi colocar o Cisfera em toda a instituição, né? A gente se recusou a fazer somente parte do hospital e a outra parte não. Não. Desde o início foi todos os setores, desde o início foi DRE, fluxo de caixa, balanço, desde o início foram receitas, custos e os custos variáveis, os custos fixos, né, resultados. Então, por que a gente fez isso? Porque um sistema como esse tem que ser bem aproveitado. Senão a gente vai ficar sempre aquele modelo híbrido. Ou seja, eu faço parte do sistema, mas eu tenho que sempre usar o Excel como penduricalho para ter o meu resultado final. Então, desde o início, nós planejamos que o Cisfera deveria entrar na instituição em todos os níveis gerenciais, de coordenação e em todos os tipos de indicadores, né, de DRE, de fluxo de caixa, de balanço. Hoje, o Cisfera é usado em todas as 3 unidades do hospital, por todos os gestores, né? Inclusive, a gente tá na fase, inclusive, de orçamentação para o ano que vem, e fazemos também o planejamento para o ano e para 5 anos. Então, ele é usado em toda a instituição hoje, não tem ninguém que não conheça o sistema, não tem ninguém que não consiga entrar no sistema. A gente faz o orçamento base zero, eles recebem uma planilha em branco, uma planilha não, né? Um sistema, que o Cisfera é né? Ele é um Sistema, né? sistema que a gente entrega né, sem preenchimento algum, para que a área possa realmente pensar o seu negócio, para que ele não fique tentado a pegar o histórico, fazer médias e projetar para o ano que vem. Não, ele tem que pensar o seu negócio, ele tem que pensar o que fazer para aumentar a produtividade, a reduzir custos, forma que ele vai conseguir fazer o alcance de uma meta melhor do que de 2019, porque 2020, a regra que é esquecer 2020, nós não vamos considerar nenhuma métrica de 2020 para efeito de orçamento para o ano que vem, né? Essa é uma definição que a gente teve aqui, porque a gente não pode achar que ano que vem vai ser pior que esse, né? Acho que nenhuma empresa vai fazer isso, né? Então, aqui a gente usa no hospital inteiro, né? Em todas as unidades, em todos os setores do hospital. A primeira coisa que a gente tem que fazer no ano novo é pedir desculpa para 2019, né? Porque 2020 foi... Aquele que reclamou de 2019 vai voltar atrás, né? Ô, Fábio, quanto à utilização, todas as áreas participam, mas todas as etapas do orçamento você consegue fazer na ferramenta também? Por exemplo, a questão de consolidação, monitoramento, revisão, simulação, né? Publicação dos dados que você precisa para atender a área, né? Você falou de algumas peças aí, mas outras que você possa atender? Todas as etapas são feitas dentro do Cisfera. A gente começa a fazer a orçamentação do hospital, do setor gerencial, né? Dentro do sistema. Existe uma consolidação por unidade, então, unidade de Santo Agostinho, unidade de Contorno, unidade de Betim Contagem, Salvador. Existe uma consolidação da rede, como dos 3 hospitais, ou seja, a planilha de gastos, de receitas, de resultado, obviamente. Isso gera, através de premissas, fluxo de caixa e também, através das premissas, o balanço patrimonial. Então, a gente consegue, de forma rápida, após, obviamente, a execução, o planejamento das áreas com a diretoria, a gente consegue ter os resultados de forma online. Ah, mas eu quero dar determinado tipo de plano para o centro cirúrgico, por exemplo. Rapidamente a gente muda, o resultado ele é calculado rapidamente também, né, online. Ou seja, o que é que a gente fez, né, gente? A gente conseguiu cuidar mais em pensar o negócio, ou seja, ao invés de gastarmos um mês
com planilhas de Excel, para lá e para cá. O que nós fizemos foi gastar um tempo planejando do que executando, do que cuidando de links de Excel, né? Então, isso nos trouxe uma confiabilidade e uma rapidez muito maior do que se fosse... Hoje eu garanto, se nós tivéssemos Excel para fazer orçamento das 3 unidades do Mater, nós não conseguiríamos fazer. Aí, colocando meu chapéu de Cisfera de novo, né? Quer dizer, o processo pode começar, inclusive, na consolidação contábil gerencial, que alimenta depois o orçamento, porque a ferramenta permite fazer isso também, né? Então, para quem tem consolidação contábil gerencial. E aí, Edson, eu acho que a questão do processo também é fundamental, né? Porque aí ele automatiza todo o processo, desde que o processo esteja automatizado, seja bem definido, né? Então, eu acho que é importante a questão do... Mas eu acho que é assim, aquela proposta de evolução contínua do orçamento, porque muitas vezes quando você faz no Excel, você está limitado à limitação do próprio Excel, né? Então, o volume de células, tamanho da... eu tinha um amigo que falava assim, ele está fazendo orçamento lá, nem passa perto dele, que você mexer, trava o Excel, né? Então, mas a empresa pode também começar com aquilo que ela já tem desenhado no Excel e evoluir ano a ano, né? Então, na época de execução, executa, na época de baixa, amplia a atuação. Uma ferramenta automatizada, e não só o Cisfera, vai permitir que você evolua constantemente, né? Aí a questão do processo, né? Aí Edson, na época que eu dava aula, ninguém falava nada, eu chamava o primeiro que estava na frente lá. Como a gente está num ambiente virtual, não tem isso, vou começar a chamar os amigos aqui, né? Então, eu sei que, por exemplo, o Ricardo Leal aqui teve alguma experiência aqui com consultoria também, então eu queria convidar você e o Edson aqui para falar um pouco dessa questão de processo. Uma outra coisa que eu queria falar também é a questão de governança, né? Porque quando você coloca uma ferramenta automatizada, tem algumas questões que a gente não falou aqui que são do orçamento, mas que elas estão contidas, né? Que é a questão de garantir que o dado seja alterado por só uma pessoa, toda a rastreabilidade de quem alterou o orçamento, tudo isso. Então, eu queria convidar o Ricardo Leal aqui e o Edson para falar um pouquinho dessa experiência, se o Ricardo estiver disponível aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ricardo Leal, eu falo de Porto Alegre, eu sou da controladoria do Hospital Moinhos de Vento. Estamos aqui neste momento correndo, ainda em Excel, para colocar um orçamento no ar para 2021, que está bem complexo. E, digamos assim, eu sou um novato na área da saúde, estou aí há 2 anos praticamente nessa área, e é bastante diferente assim, de outros mercados e outros segmentos onde eu já vi esse mundo de planejamento. Fiquei muito surpreso com a complexidade que é fazer o orçamento de um hospital, né? Não imaginava que fosse tão complexo. Temos aqui uma estrutura muito interessante orçamentária, embora ainda em Excel. O orçamento aqui é uma ferramenta muito forte, muito respeitada, e, por sorte, nós temos processos bem definidos, temos um sistema de apoio que nos dá bastante informações e permite que a gente consiga, mesmo em Excel, ter um orçamento bastante estruturado, embora muito trabalhoso para ser construído. Mas sem dúvida, ter processos bem definidos, ter uma estrutura de centro de custos bem desenhada, ter uma estrutura contábil bem alinhada, isso ainda permite que a gente possa seguir trabalhando em Excel, mas eu tenho trabalhado muito forte aqui com a direção a necessidade de profissionalizar, vamos dizer, esse processo aí, buscando uma solução que possa nos ajudar, e é o motivo pelo qual eu estou aqui para ouvir a experiência dos colegas que já passaram pelo que eu estou passando aqui e já conseguiram automatizar isso. Oi, Ricardo, obrigado pela participação e desculpa aí por te pinçar aí para falar. Aproveitem tempo aqui, eu sei que o Ricardo dá aula aqui, hoje é dia dos professores, aí dá os parabéns aí para quem é professor aqui, está participando aqui com a gente, né? Uma coisa que a gente comemora há mais de 100 anos aí, mesmo esse momento virtual aqui é bom registrar. O Edson, você quer somar alguma coisa ao comentário do Ricardo? O Ricardo atuou antes também como consultor, né? Então tem experiência também nessa área.
A questão da governança, né, a importância disso, né, cada vez mais, agora com o LGPD, a gente tem uma grande preocupação em ter acesso às informações, né, então, essa questão da rastreabilidade do dado alterado, né, e muitas vezes nem tanto pela questão da alguém fraudar um dado, né, mas recuperar a alteração do dado, a composição do dado, né, então, se quiser comentar alguma coisa... Sim. Assim, é extremamente importante, né? O Ricardo comentou sobre o processo trabalhoso que existe quando se faz tudo em Excel, e realmente eu posso compartilhar com vocês que é um trabalho insano, né? Porque não tem como não fazer, porque você tem que fazer. No entanto, a situação é que te deixa, muitas vezes, assim, muito... Quando você termina o trabalho, você tem que voltar lá no começo, por causa de uma fórmula, por causa de alguma coisa que você começou a fazer no Excel. Agora, como o Fábio citou, em termos de governança, a questão do planejamento e do orçamento, quando você... O próprio planejamento requer um planejamento, entende? Então, quando você pensa em fazer isso, basicamente, eu costumo citar esse número, 70% do tempo é pensando o planejamento, entende? E 30% é executando o planejamento, mais ou menos nessa métrica. Então, agora, quando isso está de uma forma automatizada, aí a gente pode remeter à governança e ao compliance, porque assim, aí sim você pode dizer que a empresa como um todo, ela está sendo governada com boas práticas, né? Porque a governança tem um pilar importantíssimo, que é o que a gente chama de boas práticas. O que são as boas práticas? São boas práticas. Então, a melhor boa prática é quando você começa a colocar a empresa num radar com segurança, né? Porque toda vez que você vai fazer um planejamento, você quer fazer análise do processo, você quer... Não adianta que não vai fugir disso. Você quer reduzir custo, você quer reduzir risco, você quer... E de uma forma geral na empresa. Então, por isso que eu falo de governança, né? Então, o trabalho do planejamento, né? Quando ele está sendo planejado, por exemplo, numa ferramenta, vocês vão ver que ele flui muito melhor, porque você tem uma coisa, como eu falei no começo, viva. E ela vai continuar viva e sendo atualizada diante das situações da empresa, porque cada empresa tem sua particularidade. Então, exatamente um processo, às vezes, não serve na outra, ele tem que ser adaptado. Então, isso requer realmente melhorias constantes, atualização constante, sem considerar, não estou nem falando do lado de pandemia, né? Porque eu estou dizendo que você vai ver o ano que vem, como nós estamos nos preparando, vai ter outro planejamento. E aí, se Deus quiser, não vai haver pandemia, mas vai haver o teu negócio. E o teu negócio, o tempo todo, ele precisa estar sendo melhorado, né? Porque todos nós estamos fazendo alguma coisa para um cliente. E o cliente, ele quer receber da ponta lá um produto, um serviço, uma coisa onde ele possa utilizar, né? Então, a questão, vamos dizer assim, genérica da governança dentro do planejamento é de extrema importância. E não adianta, eu tenho que sentar, parar, pensar e planejar o planejamento, o orçamento. Porque senão é muito trabalhoso. Senão eu tenho um trabalho insano que quando eu terminar, eu já tenho que pegar lá e refazer tudo de novo. Por quê? Eu não consigo. Mas aqui eu posso dizer uma particularidade bem muito pessoal. Como também sou financeiro, todo financeiro, e o Fábio vai concordar comigo, todo financeiro é apaixonado por um Excel, hein? Mas é porque aquilo que você coloca no Excel, né, está automaticamente reproduzido e não tem dependência, né? Mas a questão que eu falo é que o financeiro, ele hoje, né, ele usa o Excel, mas é como uma peça de apoio, ou como resultado, porque as ferramentas fazem isso, elas traduzem tudo aquilo que já está automatizado ali e de forma rápida, ela traduz aquilo
no formato que eu quiser ver, inclusive no Excel, entendeu? E isso atende os financeiros, porque é um formato já conhecido, é um formato que nós estamos acostumados a usar, mas ele não pode ser mais o meu pano, a minha base para no planejamento. Por quê? Porque é uma situação, dependendo até do porte da empresa, que deixa o processo inseguro, né? Por quê? Porque toda hora requer, não é uma revisão do processo, ele requer uma revisão se a coisa está funcionando ali, porque se alguém bater o dedo numa fórmula, melou tudo, né? E isso não acontece na ferramenta quando ela estiver implantada. Então, é uma questão, volto a dizer, de governança. Eu tenho que pensar isso e começar a fazer. Começo a fazer como? Começo a fazer pensando nos macroprocessos e começo fazendo, olhando aquilo que tem a importância, vamos dizer assim, maior, né? Vocês sabem que a gente costuma recomendar, tem ferramentas e métodos onde a gente fala, a gente instrui, vocês devem ter ouvido falar no 5W2H, por exemplo, né? Então, quando eu consigo responder aquelas perguntas, né, o que, por quê, quem, quando, como, quanto vai custar, né, tudo isso, eu consigo, em termos de processo, eu consigo ir colocando as coisas no devido lugar. E, ao mesmo tempo, né, consigo ir colocando a governança na empresa. Porque no passado as pessoas achavam que governança era coisa também para big, mega empresa. E não é. Nós começamos a falar de governança, como eu falei no começo, quando eu comecei a falar da consultoria, tudo isso começou assim, a ficar muito forte, vocês devem ter ouvido falar disso, quando o governo começou a implantar o SPED. Então, quando o governo começou a implantar o SPED, a realidade das empresas mudou muito, porque veio nota fiscal eletrônica, uma série de coisas assim que as empresas antes nem pensavam. E a gente costumava aconselhar as empresas, falar assim, olha, o governo, a Receita Federal, ela fez a lição de casa dela. Agora as empresas vão ser obrigadas a segui-la, fazer também. Por quê? Porque é lei, então vai ser obrigatório. Então, os aspectos de governança, que fala de transparência, prestação de contas e dados corretos, está inserido aí. Então, mesmo que você não reporte o seu planejamento para ninguém, você, de alguma forma, você reporta para si mesmo e internamente para a empresa. Porque, de alguma forma, você tem que... né, essa é uma função da controladoria, por exemplo. Ela tem que otimizar processo e auxiliar na decisão da diretoria das empresas. Então, como que ela faz isso se ela não tem o dado correto, se ela não tem o planejamento melhor possível? E também, além de ter o planejamento, ela tem que ter o real para verificar se as coisas estão correndo conforme o planejado. Agora, tudo isso vamos dizer assim, de uma forma rápida, de uma forma um pouco mais ágil, né? Então, isso. Quem nunca sofreu, né, Edson, de ter que montar um forecast e misturar mês real e as coisas estão descasadas, né? Uma loucura, né? O que você falou, né? Eu acho que o momento atual requer eficácia, né? Diferença de eficiência e eficácia. Quer dizer, diferença de fazer milagre e a missa, né? As coisas têm que acontecer agora de uma forma muito rápida, né? Um fato aí, dentro do que você comentou, a questão, por exemplo, a questão de auditoria, né? Ela acaba sendo até simplificada, porque na hora que você tem um Excel, você tem que testar o Excel inteiro, né? Porque qualquer célula deletada tal, já um sistema automatizado, aí não é privilégio do Sysfera, ela pode ser por amostragem, né? Então a empresa acaba otimizando, inclusive, processos de auditoria, que são de consolidação, de planejamento e tal. Se a gente pudesse fazer um quadrante, né, do posicionamento de ferramentas e necessidades, eu diria o seguinte: se você precisa mais de processo, né, você tem que atender a questão de alguém que te apoie com um processo ou uma ferramenta que te traga processos prontos. Não tem como automatizar uma coisa que não existe. Agora, a maioria do cenário das empresas médias, empresas grandes, ela já tem um orçamento que circula no Excel. Então, aí é o gatilho de pegar uma plataforma, por exemplo, Sysfera, e tem outros aí no mercado, que automatiza esse processo, porque os ganhos são efetivamente concretos, né? Eu acho que isso... Bom, eu acho que foi uma manhã produtiva para a gente trocar informação, a gente está caminhando para o final. Eu queria de novo aí abrir, se alguém tem alguma questão, senão eu vou passar para os dois aqui para que façam as considerações finais aqui para a gente concluir nossa discussão de hoje, né? Alguém tem alguma questão?
Não, então eu vou pedir que o Edson faça as considerações finais dele aqui, depois passar para o Fábio. Perdão, alguém falou alguma coisa? Acho que não. Edson, as suas considerações? Eu acho assim tremendamente importante realmente pensar nessa questão do planejamento com, né, com a questão de processos e com a questão também de automatização dos processos, né? Que aí as coisas têm que caminhar concomitantemente, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia, às vezes eu fazia isso e não é coincidência por a gente estar aqui com bastante empresas da área médica, né? Mas eu já tive empresas onde elas perguntavam assim, mas por onde que eu começo? Por onde eu começo? Né? E eu sempre dizia assim, olha, eu vou contar uma historinha para você entender que você vai chegar no objetivo. Primeiro você tem que pensar, né? Qual é o seu objetivo? Então, para e pensa. O objetivo é fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu contava sempre uma historinha assim. Imagina uma pessoa que chega num atendimento médico de emergência, por exemplo, né? E, por exemplo, a pessoa foi atropelada e ela chega lá desmaiada e o médico olha para a pessoa e ele fala assim, o que eu faço com ela? Primeiro eu preciso descobrir o que aconteceu. Aí recebe a informação de que ela foi atropelada. Nesse atropelamento, por exemplo, trágico, ela quebrou as pernas. Mas também ela é uma pessoa cardíaca, então ela está sofrendo, por exemplo, um infarto. Então, aqui não é para dizer a situação trágica médica, mas é para dizer assim, o médico também tem que respeitar processo e entender processo, porque chegou essa pessoa lá, é uma coisa que ele tem que atender. Ele sabe que a pessoa ali está infartando. O que ele vai fazer primeiro? É isso que eu quero dizer. Então, a questão de que ela, por exemplo, fraturou as pernas, naquele momento e naquela situação, não é a emergência. A emergência é tratar para que ela não tenha o infarto, entende? Porque ela precisa ficar viva. Então, só traduzindo essa historinha trágica para a nossa vida, no dia a dia da empresa, tem muita coisa que é assim. Às vezes chega uma situação que eu tenho que resolver naquela hora, mas por onde eu começo? Você começa por aquilo onde vai manter viva a tua empresa. Não vai afetar a vida da tua empresa ou a continuidade dela. Então, quando a gente fala de planejamento, está totalmente inserido ali. O coração tem que estar batendo, né? O coração tem que estar batendo. Depois eu vou resolver o problema das pernas, mas primeiro eu vou resolver o problema do coração. No planejamento, é isso. Eu começo por onde? Você começa pelo começo. O que vai manter vivo? O que vai não afetar a sua situação de produção, de venda, etc. Então, é por aí que a gente começa, entende? Era só essa contribuição final. Obrigado aí pelas considerações. Eu vou fazer alguns comentários aqui, depois eu passo para o Fábio responder uma questão que foi colocada e fazer as considerações dele. Como o papo do Fábio é mais interessante que o meu, então eu vou passar na frente, senão o pessoal vai embora aqui, não tem... Eu queria fazer só 2 comentários com relação a uma solução automatizada, e aí não falo utilizando o meu chapéu, acho que vale qualquer empresa que está no mercado aí. Eu acho que a questão do orçamento, depois o Fábio pode falar a respeito disso, é uma questão evolutiva, né? Então, eu tenho que em algum momento começar a fazer, e se eu tenho tamanho, né? Eu sou uma empresa média e crescendo, ou estagnada mesmo com tamanho fixo, mas sou média, né? De média complexidade e o grande, a questão de ter uma ferramenta automatizada é uma questão de tempo. Em algum momento eu vou precisar, né? Eu vou ter que escolher porque eu não vou conseguir sobreviver baseado no Excel. Utilizar o Excel é uma fase do aculturamento do orçamento. Uns começaram, que nem o Fábio, já há 20 anos, outros estão começando agora. Em algum momento vão começar, depende se é uma empresa familiar, depende se é uma empresa internacional, tem várias questões aí que levam a ter essa prática da gestão, né? Ainda às vezes o staff é pequeno, então tem um monte de questão que leva a isso, mas é uma questão de evolução, então uma questão de tempo vai precisar de uma solução automatizada. A nossa recomendação, na hora que for escolher uma solução, é que leve em questão a situação da portabilidade, né? Quer dizer, hoje eu estou médio, ele vai me atender, amanhã eu estou um pouco maior, ele vai continuar me atendendo, senão esse esforço de trocar ferramentas ao longo do tempo é muito grande. E uma questão que é extremamente importante, tão importante como a escolha da ferramenta, é a escolha da consultoria
que vai te ajudar a fazer o produto funcionar. Porque implantar produtos para a área financeira não é a mesma coisa que implantar BI, implantar outras tecnologias, porque ele precisa ser um bom interlocutor entre a área financeira e a parametrização que o produto precisa. Porque senão aí você tem um processo estressante que normalmente resulta num projeto mal implantado. Tá? Então, vou passar ao Fábio aqui para fazer as considerações finais. Se o Fábio puder responder a dúvida colocada aqui pelo Arildo, no chat. Bom, gente, primeiro, muito obrigado aí mais uma vez por ter participado desse tema que ele é totalmente momentâneo, né? Contas, acho que todas as empresas que estão aqui estão fazendo algum tipo de orçamento para o ano que vem. Sobre o que o Arildo colocou, quais as perspectivas que o Mater está considerando para o orçamento de 2021, conforme eu falei, nós não vamos considerar 2020 para efeitos de 2021, né? Para planejar 2021, por quê? Primeiro que a gente inaugurou uma unidade nova há 1 ano e meio atrás, então a gente tem que fazer com que elas cresça e que ela se desenvolva e que a gente tenha condições dela se sustentar sozinha e, claro, daqui a 10 meses, daqui a 14 meses a gente vai inaugurar uma unidade em Salvador, fevereiro de 22, ou seja, uma empresa que está realmente em franca expansão como o Mater Dei, ela precisa de ter um planejamento robusto financeiro, porque a gente não pode simplesmente viver na maré e achar que a gente vai dar conta independente do cenário. Então, as perspectivas para 2021 é de um desafio de esquecermos 2020 e, baseado nesse crescimento rápido, a gente conseguir ter um resultado muito melhor do que a gente teve em 20, obviamente, mas também buscando melhorar os resultados de 2019. Agora, eu acho que a questão do orçamento, conforme eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que sair do Excel tem que ter também um planejamento para isso. Não adianta a gente simplesmente falar, vou comprar uma ferramenta e vou fazer tudo por lá. Não, tem que ter um planejamento prévio, tem que ter uma preparação para que isso aconteça de uma forma leve, de uma forma tranquila e para fazer com que as pessoas, né, os gestores, comprem a ideia. Porque o orçamento não é da área financeira, o orçamento é de cada um. Cada um tem que se responsabilizar pelos gastos, pela receita, né? E aqui no Mater Dei a gente faz exatamente assim, a gente dá ao gestor a capacidade de que ele tem que cuidar daquele resultado, e o resultado daquele setor, ele contribui como um todo para o hospital, mas fazendo o resultado, né, entregando o resultado que o setor dele precisa. Então, eu acho que uma coisa fundamental em processo orçamentário é a cultura. A cultura, é a preparação, é o engajamento, é o treinamento, porque a gente está na área de saúde, nem sempre as faculdades de enfermagem, as próprias faculdades de medicina, elas não dão uma noção para as pessoas da área de saúde em relação à parte financeira, né? As enfermeiras, por exemplo, né? Se a enfermeira não buscar uma complementação na área financeira pós-formação na área de enfermagem, ela vai ter muita dificuldade. Então, o nosso papel também é fazer com que essas pessoas elas tenham conhecimento prévio e tático para fazer um orçamento bem feito, para fazer, né, para entregar os resultados depois nos quais elas serão cobradas. Então, eu acho que, para finalizar, eu acho que planejamento, implantar uma cultura, se preparar para ter um orçamento mais automatizado são fundamentais para o sucesso
desse processo e com sucesso dos resultados que a gente vai planejar e que a gente está planejando agora. Fábio e Edson, obrigado aí pela participação, obrigado a todos que participaram aqui. Tenho certeza que a gente pegou algumas informações que a gente não conhecia até então, é uma oportunidade de discussão, e a gente pretende repetir isso nessa mesma área e outras áreas também. Muito obrigado a todos aqui, tá? Obrigado. Obrigado a você.